Capítulo 30 e verso 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei a vida para que vivas tu e teus filhos. Diga comigo: escolhei. Diga: escolhei. Pode você estar glorificando a Deus. Escolha ou escolher é uma decisão própria de cada um de nós, irmãos. Deus, Ele quando nos fez, Ele nos fez com livre arbítrio. Deus, quando nos fez, Ele nunca ficou com o controle na mão para nos manipular, ou para que nós se tornássemos uma marionete nas suas mãos. Isso para onde que Ele queria, fizesse o que Ele queria. Não, Deus constituiu o homem com livre arbítrio. Todos nós temos dentro de nós um livre arbítrio. Paulo disse: aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço, mas o que eu quero fazer é o que eu não faço. Dentro de nós há uma natureza que ela sempre puxa para o lado pecaminoso, mas graças a Deus que Jesus passou pela cruz do Calvário, e passando pela cruz do Calvário, Ele disse: olha, vocês não ficarão órfãos, mas eu enviarei o Consolador e Ele estará convosco. Cada um de nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Interessante que fizemos a leitura da palavra. E a leitura da palavra diz que Deus pôs o caminho da bênção e o caminho da maldição. Ele disse: agora escolhei qual que você quer. Interessante que no livro de Êxodo, no capítulo 32 e versículo 26... quando Moisés estava no monte, a Bíblia diz que ele passou um bom tempo no monte. Os filhos de Israel, naquele momento, achavam que Moisés já havia morrido. E Moisés havia desaparecido, porque fazia tanto tempo que Moisés não dava sinal de vida. Eles chegaram diante do profeta Arão e disse: olha, Arão, você vai ter que fazer um Deus para nós, para que nós possamos servir e adorar. Porque Moisés sumiu, desapareceu, e não dá notícia, estamos abandonados. E a Bíblia diz que Arão faz o bezerro de ouro, e eles começam a adorar. Na hora da consagração e adoração do bezerro de ouro, Moisés vinha descendo do monte chamado Sinai. E quando Moisés chega na porta do arraial, Moisés, no capítulo 32 e verso 26, diz: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem comigo. E a Bíblia diz que naquele momento, somente os filhos de Levi foram de encontro a Moisés. E os outros ficaram prostrados e adorando ao bezerro de ouro. Mas também no capítulo 24 de Josué, e no versículo 15, mesma situação. A Bíblia diz que o povo estava corrompido, o povo estava afastado da presença de Deus. Josué põe-se de pé no capítulo 24, versículo 15, e diz: mas se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje o que servis. Servi aos deuses, ou querem servir aos vossos pais, que estão além do rio, ou os deuses dos amorreus, ou cuja terra habitais. Porém eu, Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os filhos de Levi preferiram servir ao Deus de Moisés. Os filhos de Josué preferiram servir ao Deus de Moisés e ao Deus de Josué. Mas a Bíblia também nos diz, queridos irmãos, que no capítulo 18 de 1 Reis, e versículo 21, Elias põe-se de pé também no meio do povo de Israel,
E a Bíblia diz que naquele momento Elias chega diante do povo e diz: ei, porque até quando cocheais em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui, mas se Baal é Deus, segui. Porém o povo não lhe respondiam nada. Em toda a história da Bíblia, nós paramos que Deus sempre deixou uma posição para o homem. Queridos irmãos, uma escolha errada na nossa vida, ela pode ser fatal no futuro. Mas uma escolha bem-sucedida, poderemos ter sucesso lá no futuro. Quem sabe você está aqui nessa noite e não sabe decidir qual é a sua escolha nessa noite. Mas o Espírito de Deus está aqui e Ele vai te dar a direção certa e a orientação certa para você fazer a escolha certa. Porque muitas vezes, queridos irmãos, nós fazemos uma escolha errada, e no momento que nós fazemos a escolha errada, ela pode nos trazer grandes prejuízos ou percas no futuro da nossa vida. Mas eu quero louvar a Deus aqui nessa noite, porque a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero louvar a Deus aqui nessa noite, porque o Deus dessa igreja, Ele fala e Ele orienta a sua igreja, e a sua igreja ela não vai ficar dispersa e nem desapercebida. Quem sabe nessa noite o adversário está querendo roubar a palavra de Deus do seu coração, mas eu quero pedir a ajuda e a graça do Espírito Santo nessa noite, que Ele desça com o seu manto divino, e que o Espírito de Deus venha ungir a tua mente, venha ungir a tua visão espiritual, e ungir o teu ouvido espiritual, e você vai sair daqui com a decisão direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando você sai na direção do Espírito Santo de Deus, meu irmão, pode estar o mar vermelho diante de você, o mar vai ter que se abrir, porque você está na direção de Deus, você está na orientação de Deus, você está conduzido por Deus, você está guiado por Deus, você está embaixo da bênção de Deus, você está embaixo da proteção de Deus. Ainda que alguém olhe para você e diz que não vai dar certo, vai dar certo sim, porque o Espírito Santo de Deus é que está falando, e Ele vai te dar graça para você prosseguir e caminhar na presença do Senhor. Oh, meu irmão, uma decisão errada, uma escolha errada pode trazer prejuízos na nossa vida irreparáveis, ou consequências irreparáveis. A Bíblia diz que no capítulo 1 de Jonas toma uma decisão errada, meu irmão. Interessante que Deus disse para ele: olha, Jonas, levanta e vai para Nínive. E Deus disse: vai lá e proclama a minha palavra. Jonas foi para o porto, em vez de tomar o navio para ir para Nínive, ele toma o navio sentido ao contrário. Interessante que quando nós tomamos escolhas erradas e decisão errada, muitas vezes nós queremos se esconder ou fugir. E uma das coisas, irmãos, que quando nós tomamos decisões erradas e escolha errada, muitas vezes nós tomamos direções erradas. Porém bem, Jonas não pagou a passagem. Se ele pagou a passagem, ele tinha que ter a melhor hospedaria, ele tinha que ter o melhor leito, o melhor quarto. Você sabe aonde Jonas foi se hospedar? E a Bíblia diz que ele foi se hospedar no porão, lá no porão. Por quê? Porque ele fez uma escolha errada. Por ele tomar uma escolha errada, ele foi parar no porão. E a Bíblia diz que ele, parando no porão, estava tão tranquilo, sossegado. A Bíblia diz que Deus mexe com a natureza. A tempestade vem, o vento vem, e o barco começa a ir a pique. Estavam todos tripulantes dentro do barco, e o único refúgio e a única solução é eles jogarem a bagagem fora do navio, tirar o peso para aliviar o barco, para que o vento pudesse conduzir o navio.
conduziu o barco a algum lugar, e a Bíblia diz que eles foram tirando todos os seus pertences. Irmão, quando nós fazemos uma escolha errada, vem consequências irreparáveis. Nós começamos a ter percas, irmãos, e muitas vezes não sabemos por quê, porque escolhemos errado. Mas nessa noite, meu irmão, ninguém vai se perder aqui nessa noite, porque no capítulo 27 de Atos, Paulo estava na mesma situação, e a Bíblia diz que no capítulo 27 de Atos, estava com ele mais ou menos 276 prisioneiros junto com ele, e naquele momento o navio estava na mesma situação, e a Bíblia diz que o barco ia a pique, ia bater nos rochedos, e os tripulantes ficaram apavorados. Paulo se põe de pé e diz: olha, moço, rapazes, não tenha desânimo nenhum, nem perca a esperança, mas redobai-vos o vosso ânimo, porque essa noite, ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu sou servo dele, falou comigo nessa noite, e ele disse para mim que é para ninguém perder a esperança, para ninguém perder a confiança, porque somente o barco vai ser devastado, mas nenhum de vós vai perder a vossa vida, porque ele falou que tem que se cumprir a sua palavra, e nós teremos que nos apresentar lá do outro lado. E segundo a Bíblia diz que o barco foi devastado, mas 276 tripulantes, nenhum sequer perdeu, nenhum sequer morreu. Quando fizeram a contagem, estavam todos vivos e conservados na presença do Senhor. Quem sabe nessa noite você teve até uma escolha errada, fez que nem Jonas, andou por caminhos errados, ou fez uma escolha errada, perdeu algumas coisas, mas nessa noite eu quero louvar a Deus, porque o Espírito de Deus te trouxe aqui, e a Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e Ele te trouxe aqui nessa noite para te dar a direção certa, para te dar a orientação certa, para te dar a palavra certa, e você não vai perder nada nessa noite. Se você crê assim, levanta a tua mão e adora Ele nessa noite aqui, porque Ele está falando conosco. Jonas tomou a escolha errada, e a sua escolha levou até alguns prejuízos daqueles que estavam ao seu lado. Sansão também se escolheu satisfazer os teus desejos da carne, e acabou sendo um escravo e palhaço. Sansão também teve uma escolha errada. No capítulo 16 de Juízes, ele acabou tendo uma escolha errada, irmão. E ele escolheu ir para o arraial do inimigo. Brincou com Dalila. Muitas vezes ele deitou no braço de Dalila e disse: não, a minha força está em tal lugar. Minha força está em tal lugar. E houve um momento da sedução que ele não conseguiu, e o cafuné foi tão forte que ele revelou o segredo do seu coração. E naquela hora a Bíblia diz que ele declarou onde estava a força. Quando ele despertou-se, irmão, o Espírito do Senhor não estava sobre ele, e aí o inimigo pegou ele, levou ele como escravo, e a Bíblia diz que ele foi jogado no calabouço com seus 2 olhos vazados. Mas mesmo assim ele faz uma oração de misericórdia lá no calabouço. E quando ele faz aquela oração, ele disse: Senhor, permita que o teu Espírito se apodere de mim, e morra eu e os meus inimigos. E a Bíblia diz que quando ele chega no templo, irmãos, e naquela hora ele pede para alguém levar ele na coluna mestre, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele, o cabelo cresceu, e ele mexe com a coluna mestra, morre ele e todos os seus inimigos. Meu irmão, uma escolha errada faz que nós se tornamos palhaço do adversário. Muitas vezes o inimigo nos pisar e nos colocar por baixo de tapete,
Mas nessa noite, meu irmão, eu quero louvar a Deus, porque a Bíblia diz que ainda que você caia, você não ficará prostrado, só porque você tem um advogado e tem um Espírito Santo de Deus para te levantar aqui nessa noite. Quem sabe uma escolha errada que você fez e você está se tornando tapete do diabo, mas nessa noite não fique assim não, meu irmão, porque hoje Jesus está aqui pronto para ser o teu advogado, pronto para te justificar e te perdoar aqui nessa noite. Eu não sei qual foi a tua escolha que te levou você a viver momentos de percas irreparáveis ou prejuízo na tua vida, mas nessa noite Deus está dizendo: ei, ainda há esperança para a árvore que for cortada. Quem sabe você já perdeu a esperança, quem sabe você já perdeu a confiança, quem sabe você já não acredita mais, mas nessa noite o anjo do renovo está aqui, meu irmão. Ele vai renovar as tuas forças novamente. Deus disse: para onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem sabe alguém não te dá o perdão, mas Jesus está aqui nessa noite para te perdoar aqui nessa noite. Quem sabe você acha que não tem mais solução, não tem mais jeito. Ei, eu tenho uma mensagem de Deus para você aqui nessa noite. Na casa do Pai ainda há esperança. O Pai está de braços aberto para te receber nessa noite. O Pai está pronto para te perdoar. Ele tem algo diferente para colocar nas tuas mãos aqui nessa noite. Uma escolha errada, ela pode trazer consequências irreparáveis. Isso foi na vida de Jonas, na vida de Sansão, e foi na vida do filho pródigo. Mas uma escolha certa pode nos levar a triunfar. Uma escolha certa pode nos levar a triunfar. Eu quero perguntar nessa noite: quantos querem triunfar aqui? Deixa eu ver. Você quer triunfar aqui nessa noite? Quer mesmo? Eu vou contar uma história simples para você. Quando eu voltei para Jesus, eu conheci o Evangelho, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe e meu pai serviam ao Senhor, levavam nós para a igreja. E nós indo para a igreja, nós servíamos ao Senhor, adorava o Senhor, glorificava a Deus. Quando eu completei uma idade, eu disse: não vou mais para a igreja não. Perder a minha juventude na igreja, vou conhecer um pouquinho das coisas do mundo. Me afastei do Evangelho e começamos a participar de algumas coisas. Mas todas as vezes que eu passava na porta da igreja, ou então eu escutava o hino, o meu coração acelerava. E eu tinha saudade das coisas de Deus. Saudade. Aí houve um dia, aconteceu um fato comigo. Eu levei uma facada no meu peito esquerdo, 3 dedos abaixo do meu peito esquerdo, na altura do coração. E eu levei uma facada no meu peito esquerdo do meu melhor amigo. Andava junto comigo, bebia junto comigo, saía comigo, dançava comigo, farreava comigo. Se ele tinha dinheiro, eu pagava. Se ele não tinha, ele pagava. E quando foi no dia 2 de fevereiro, por volta de 00:30, próximo da casa da minha mãe, eu levei uma facada no meu peito esquerdo. E na hora que eu levei a facada no meu peito esquerdo, eu disse: Jesus, nessa hora eu lembrei de Jesus. Eu disse: Jesus, não me deixe morrer sem aceitar a Ti como Salvador da minha alma. Minha avó, que tinha 86 anos de idade, nesse mesmo dia, domingo de manhã, porque isso aconteceu comigo no domingo à noite, domingo de manhã, ela estava lá na igreja, nos Estados Unidos de Minas Gerais, em Teoflotono. Ela estava dentro da igreja, na escola dominical. O Espírito do Senhor tomou uma velhinha mais velha do que ela, pôs a mão sobre a cabeça dela e disse: ei, hoje eu estou visitando alguém da tua família e repreendendo o espírito da morte.
Mas até aí ela não entendia. E ela começou a falar em mistério, em língua, e sem entender de nada. O inimigo já havia determinado a hora, o momento e o local de ceifar a minha vida. Mas Deus já havia falado de manhã que estava repreendendo o espírito da morte. Aconteceu esse fato comigo. E eu corri, fui até a casa da minha mãe e disse: mãe, levei uma facada, estou indo para o hospital. Corri. E no meio do caminho, eu senti como escureceu as minhas vistas. E minhas forças foi se desfalecendo. Eu me lembro que parou uma perua branca. Abriu a porta e disse: moço, entra aqui. Ele me jogou, eu caí deitado. E ali desfalecendo, chegou no hospital do Hermelino Matarazzo. Eu entrei no hospital, já fui para a emergência. Chegou lá, eles começaram a fazer o que tinha que ser feito, os procedimentos. E quando a minha mãe chegou desesperada, só via minha mãe gritando. E eu estava vendo tudo isso, irmãos. E minha mãe gritando, desesperada: meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. E de repente fizeram a sutura, a cirurgia, colocaram um dreno. E aí o médico abriu a porta da emergência e saiu comigo no carrinho de rodas mesmo, né? E saiu comigo. E colocou diante dos pés da minha mãe e disse: dona Creuza, eu tenho tantos anos de medicina, eu nunca vi um caso semelhante ao do seu filho, porque ninguém que leva uma facada na altura do coração consegue sobreviver. Eu só tenho uma resposta para você, dona Creuza. Ela disse: qual é, doutor? Quando o moço penetrou a faca no peito dele, o coração ele dá a batida e cresce. Mas quando o rapaz penetrou a faca no peito dele, foi a hora que voltou a batida do coração. Então o coração diminuiu. A faca passou por baixo do coração dele, perfurou o pulmão por trás do coração dele. Então o seu filho nasceu de novo, dona Creuza. Ele nasceu de novo. Naquela hora minha mãe olhou para o doutor e disse: não, doutor, o senhor tem certeza cientificamente, mas eu quero dizer algo para o senhor aqui nessa noite. A minha mãe tem 86 anos de idade, e Deus fez uma promessa a ela que haveria de salvar a minha família, e haveria de salvar o meu filho. Como o senhor disse, meu filho nasceu de novo. É verdade, doutor. Jesus deu mais uma oportunidade para ele voltar para os pés do Senhor e reconciliar com ele novamente, doutor. Naquele momento o doutor disse: olha, dona Creuza, se foi Deus que fez o milagre, se foi a oração da tua mãe, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que não pode acontecer isso que aconteceu nele. Não tem resposta, não tem explicação. A única coisa que eu posso te dizer, verdadeiramente é um milagre mesmo, dona Creuza. Meus irmãos, até aí eu não estava entendendo nada. Eu fiquei no hospital. De repente eu tive um encontro com um homem lá dentro do hospital. Hoje ele tem 94 anos de idade, está vivo ainda, mora aqui mesmo no Jardim Guatemi. Esse homem parou num quarto que eu estava, ele pôs a mão sobre a minha cabeça e começou a falar a minha vida desde o dia que eu nasci até o momento que aconteceu, até o presente que eu estava vivendo, o que haveria de acontecer comigo se eu não voltasse para Jesus. Lá mesmo dentro do hospital do Hermelino Matarazzo, eu disse para ele: eu quero aceitar esse Jesus, porque foi ele que fez esse milagre na minha vida. Mas para vocês entenderem, irmão, quando você faz uma escolha certa, ela te leva você a triunfar e glorificar o nome do Senhor. Até aí estava bom demais, servindo ao Senhor, adorando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. Mas quando eu comecei a servir a Deus mesmo com sinceridade, sabe o que aconteceu? Aquela minha mãe que disse que tinha sido um milagre, que tinha sido algo que Deus fez, por causa de eu servir a Jesus, disse para mim: meu filho, a partir de hoje não vai dar para você ficar aqui dentro de casa. Oh, irmão, para mim aquilo foi pior do que a facada que eu havia levado, porque minha mãe estava me mandando embora de casa. Mas eu lembrei do pastor que havia pregado o evangelho para mim no hospital, me deu o endereço, a rua da casa dele, me deu tudo dele, disse: a hora que você precisar, pode ir lá na minha casa que as portas estão abertas para você.
Aí eu disse, mãe, só está mandando eu ir embora mesmo. Eu disse, estou, meu filho, porque você ficou louco. Você prega para a cama, você prega para o guarda-roupa, você prega para o ventilador. Aonde tu vai, tu prega. Você sai sapateando, rodopiando dentro de casa, você ficou doido da cabeça. E eu não quero doido aqui dentro da minha casa. Não dá para você ficar mais. Os seus irmãos não suportam você, qualquer coisinha de você é Jesus para lá, Jesus para cá. E pensa que não, você está irritando. Então não dá para você ficar mais aqui. Vocês não entenderam o mistério de Deus. Fui morar com esse pastor. E lá eu recebi a minha bênção. Fui completado. E eu quero louvar a Deus. Sabe aquela minha mãe que me pôs para fora de casa? Ela me ligou e disse, meu filho, estou com saudade de você. Eu disse, mamãe, mas a senhora me mandou para fora de casa. Eu também tenho saudade da senhora. Mas disse, meu filho, eu quero te ver e te abraçar novamente. Eu disse, mas mãe, se eu for aí, Jesus vai ir comigo. E a senhora não vai deixar ele entrar? Ela disse, não, eu quero você e quero Jesus também. Pode vir aqui na minha casa. Fui na casa da minha mãe, orei com ela, cantei com ela, chorei com ela, mas ela não queria deixar a Cida do Norte de jeito nenhum. Eu disse, mãe, estou indo embora, estou com o pastor, estou abençoado, estou lá. Ela disse, então tá bom, meu filho, eu vou lá para ver esse pastor lá na casa dele. Veio, viu onde que eu estava, tal. Bênção de Deus. Sabe o que aconteceu? Uma escolha certa te leva você ao triunfo e ao sucesso. Passou-se pouco tempo, minha mãe aceita Jesus como o Salvador da tua alma. E está glorificando e adorando ao Senhor. Passou pouco tempo, meu outro irmão aceitou Jesus e está glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Passou pouco tempo, minha sobrinha aceitou Jesus e foi assim as portas se abrindo e o caminho foi se abrindo. Ei, nessa noite a escolha certa te leva ao triunfo, ao sucesso. A Bíblia diz que Moisés preferiu deixar o palácio e ir para o deserto. Mas ali ele fez a escolha certa, porque Deus levantou ele como libertador de Israel. Sadraque, Mesaque e Abidnego preferiu entrar dentro da fornalha de fogo ardente, mas não se prostrou diante da estalda de Nabucodonosor. E o decreto que era para matar todo aquele que não prostrasse e adorasse a sua estalda foi revogado, foi mudado. Sabe o que Nabucodonosor fez? Ei, aquele que não adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a sua casa será devastada e destruída. Ei, Paulo e Silas preferiram cair no calabouço, mas ali não negaram o nome do Senhor. Quando foi meia-noite, sabe o que aconteceu? O terremoto passou, alicerces do cárcere foram abalados, e as portas se abriram, e o carcereiro se converteu ao Senhor. Daniel, da mesma forma, do mesmo jeito, preferiu entrar dentro da cova do rei Dário com os leãozinhos, mas não preferiu adorar o rei Dário. Sabe o que aconteceu? Os anjos começaram a caminhar dentro da cova dos leões, e foi amansando os leões. O rei Dário chega de manhã e disse, ei Daniel, filho do Deus Altíssimo, o que é que aconteceu contigo? Olha, rei, eu tenho uma notícia boa para te dizer. A escolha que eu fiz foi uma escolha certa. Deus achou inocência em ti e achou inocência em mim, enviou teu anjo e fechou a boca dos leões. Meu irmão, quem sabe você está aqui nessa noite, mas não tem a escolha certa, mas o Espírito de Deus vai te direcionar nessa noite. Quem sabe é preciso você sair do palácio do Egito e ir para o deserto, mas no deserto Deus vai cuidar de ti. Quem sabe é preciso você deixar as mordomias e parar no calabouço, mas o terremoto vai passar em teu favor. Quem sabe é preciso que você não se prostre, mas o quarto homem vai caminhar do teu lado. Quem sabe é preciso você não adorar ninguém, mas cair dentro da cova, mas você vai ver os anjos de Deus trabalhando em teu favor e agindo em teu favor. Aqui nessa noite eu quero perguntar: quantos querem ver a glória de Deus aqui? Levanta a tua mão e adora Ele, exalte a Ele, porque Deus vai te dar a direção da sua escolha nessa noite.
Noemi tinha a possibilidade de abandonar sua sogra. Ela poderia ir embora, que ela já era viúva. Não tinha mais vínculo, porque viúva não tem mais vínculo, é ou não é? Aí a sua sogra olha para ela e diz: vem cá, tu está livre, pode ir embora. Escolhe aí e pode ir embora. Ela disse: que é isso, minha sogra? O teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, aonde tu for eu irei, aonde tu pousar eu pousarei, o que você comer eu comerei. E a história diz, meu irmão, que ela foi exaltada no meio da terra estranha, no meio do povo estranho. A tua escolha te levará ao triunfo e ao sucesso aqui nessa noite. Mas uma escolha errada, haverá consequências irreparáveis na tua vida. Mas nessa noite eu tenho certeza que quem vai te guiar é o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai te guiar e te orientar aqui nessa noite, para você entender o mistério de Deus. E nós estamos encerrando. Um irmão com a sua mulher doente, enferma. Ele levou a sua mulher no hospital. Indo para o hospital, lá o médico nem fez o diagnóstico, já passou a receita para ele. O irmão desempregado, a esposa desempregada, e a receita veio na mão dele. Eu disse: bem, o único jeito é nós esperar o culto de Santa Ceia hoje à noite, levar para o pastor e o pastor comprar para nós o remédio para você. Ele disse: mas bem, estou doente, preciso do remédio, é para agora. Como é que nós vamos esperar o pastor? Dá um jeito, vamos fazer alguma coisa, vamos orar. Eles estavam no sofá e começaram a orar. Deus disse para ele: levanta, toma a calçada do seu lado esquerdo, vai até o final e volta. Conhece a igreja de Santo Alberto? Conhece? Aqui os irmãos aqui conhecem a igreja de Santo Alberto. Parada Santo Alberto, onde está o pastor Naldo. Deus disse para ele: e a junta é a entrada da parada de Santo Alberto. Deus disse para ele: levanta, pega a calçada do lado esquerdo, vai até a oratória e volta. Aí ele olhou para a mulher dele e disse: bem, você está doente, mas quem está delirando sou eu. Ele disse: por que, amor? Deus falou para mim levantar agora, pegar a calçada do lado esquerdo, passar de frente da igreja, ir até o final lá, ir na oratória e voltar. Mas bem, Deus não falou? Deus não orientou? Então escolha agora a fazer a vontade dele. Vai, bem. Levantou e foi. Meio descrente, mas foi. Aí ele começou a caminhar, foi andando. Quando ele passa de frente da igreja, o vento bate sentido a ele. E quando o vento bate de sentido a ele, lá vem um homem correndo atrás de uma nota de 20, logo quando saiu, e a nota de R$1. Quem lembra da nota de R$1? O homem correndo atrás das duas notas. O homem pisou em cima da nota de R$1. E a nota de 20 foi parar embaixo do pé dele, ele abaixou, levantou e disse: meu senhor, está aqui o seu dinheiro. O homem disse: não, meu querido, é o contrário. Eu estava correndo atrás das duas notas, não é minha, eu estava correndo atrás das duas notas. Já que eu peguei a de R$1 e você pegou a de 20 é sua. Não, mas não é verdade, não é minha, eu também estava correndo atrás dela. Mas como eu consegui pegar só a de uma e a de 20 você conseguiu, pode ir embora. Irmão, quando nós fazemos uma escolha certa, ela nos leva ao triunfo e ao sucesso. Não importa de onde virá a bênção, Deus abre caminho para nós, meu irmão. Deus, Ele tem as suas estratégias, meu irmão. Você está na direção de Deus, não pergunte como será. Continue caminhando na sua escolha, porque você está na direção certa, meu irmão.
É Deus que vai te guiar o caminho da bênção e da vitória. Ainda que alguém olhe, meu irmão, é impossível mesmo, meu irmão. Porque o possível está na mão do Todo-Poderoso, meu irmão. Você está na escolha certa, na direção certa. Não se preocupe não, meu irmão. Porque macaco caminha de galho em galho. Mas quando Deus quer abençoar o teu servo, vai vir até no vento, meu irmão. Vai vir até no vento. Aí ele pegou a nota e saiu cantando. Aí ele cantou o hino, cantou, maravilha. Passou de frente da igreja cantando, glorificando. Aí chegou em casa e disse, bem, você já viu o macaco vir no vento? Aí, meu amor, fala as coisas. Não, bem, o macaco não vem no vento. Ele disse, pois vem, esse aqui veio pelo vento, bem, ó. Aí a mulher sem entender de nada, mas peraí, bem, o que é que está acontecendo? Ele disse, bem, nós não oramos. Deus não mandou pegar a calçada e passar de frente da igreja, ir lá e voltar? Foi. Bem, havia um homem desesperado, correndo atrás de duas notas, bem. A nota de R$1 e a nota de 20. Ele pisou na nota de R$1 e a nota de 20 parou no meu pé, bem. Eu levantei e dei para ele a nota e disse que não era dele não, que era minha, porque ele estava correndo atrás dela. Mas já que eu peguei, então era minha também, bem. Olha como é bom nós estar na direção de Deus, bem. Aí deu, bem, vamos no mercado. Nós vamos comprar o remédio, aqui a nota de 20 quando lançou era dinheiro, era ou não era? Nem as crianças querem mais a nota de 20 hoje. Ele passou na farmácia, comprou o remédio, passou no mercado, comprou o frango, fez uma canjica, uma polenta reforçada, deu para a mulher dele e disse, bem, vamos para a ceia. E lá na ceia eu vou pedir para o pastor que eu vou contar o testemunho. Eu estava sentado, ia ministrar na ceia do pastor. E aí quando o irmão falou aquilo, eu disse, Jesus, eu preciso desse macaquinho também na minha vida, Senhor. Eu preciso que esses macaquinhos passem perto de mim também. Meu irmão, a igreja não entendeu, mas naquela noite eu entendi o mistério de Deus, meu irmão. Sabe que aconteceu o mesmo cumprimento que aconteceu com o irmão, aconteceu comigo. Deus abriu a porta, meu irmão. Eu estava precisando de uma determinada quantia. Quando pensou que não, alguém passou por mim, que me conhecia e colocou na minha mão aquela determinada quantia e disse, irmão, Deus mandou colocar na sua mão e te abençoar também. Ah, meu irmão, quem sabe você está aqui nessa noite e diz, Deus, eu já escolhi, agora eu preciso ter o sucesso e triunfar. Ah, irmão, abre a mão assim, abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Você acredita que o anjo de Deus vai ministrar a bênção na tua mão aqui nessa noite? Porque existe anjo ministradores da bênção, porque o escritor aos Hebreus disse isso, que os anjos são ministradores da bênção. Deus vai enviar agora, se for preciso é o próprio Deus que vai colocar a bênção na tua mão. Fecha os teus olhos agora, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Quando você sentir a tua mão se aquecendo, você pode fechar ela. Ah, irmão, você sentiu a tua mão te aquecer agora? Então fica de pé com os olhos fechados, porque Deus nessa noite já direcionou você ao caminho certo, ao local certo e o momento certo. Oh, irmão, Deus está me dizendo aqui que haverá muito crente que vai glorificar a Ele, vai exaltar a Ele, irmão, porque alguém tentou te desanimar. Mas o Senhor diz, caminha que eu sou contigo ainda nessa jornada. Não foi em vão a tua saída, não foi em vão da onde que tu veio, não foi em vão daquilo que se abandonou, não foi em vão aquilo que você deixou. Não, irmão, você fez a escolha certa, meu irmão. Deus disse, eu pus hoje diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhei hoje, escolhei. Você fez a sua escolha, foi ou não foi? Agora eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite, que ainda não decidiu, mas Deus diz hoje para você, é hora de você escolher hoje. Você não pode sair daqui sem uma escolha. Você não pode sair hoje sem decidir hoje aqui com Ele. Porque Deus já te levou em várias igrejas.
E quando chega essa hora, muitas vezes o adversário luta contra a tua vida, mas Deus diz: ei, hoje é o dia da tua bênção, é o dia do teu milagre. Eu quero perguntar nessa noite, onde está a primeira pessoa que quer escolher entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Pode sair do teu lugar e vir aqui agora. Venha, meu irmão, venha, porque a partir de hoje você não vai andar sozinho. Percebes que enquanto você escolheu errado, você teve consequências irreparáveis. Mas nessa noite foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui. Cadê a primeira pessoa? Cadê? Venha. Deus me diz que existem pessoas aqui que precisam decidir hoje com Ele. Precisa decidir hoje com Ele. Se você decidir hoje, nunca mais você será decepcionado. Ainda que você esteja na luta, ainda que você esteja na prova, Deus vai te dar graça e você vai triunfar e vai vencer. Onde está a primeira pessoa? Levanta a tua mão e venha. Venha, meu irmão. Venha, minha irmã. Venha. Você não pode sair daqui hoje com a tua bênção e a tua vitória. Você não pode. Não pode de forma alguma e de maneira alguma. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Onde está a primeira pessoa? Se não há, eu não sou de insistir muito, porque a oportunidade foi lançada. Cabe você decidir hoje. Cabe você decidir hoje. Amado Deus, diante da tua presença ministramos a tua palavra, falamos aquilo que o teu Espírito Santo colocou no nosso coração. Senhor, nessa noite que possamos sair daqui com a direção e orientado por ti, ó Pai. Se for momento, Senhor, de nós abandonar a nossa escolha que fizemos errada, Senhor, é esta hora, ó Deus. E nós estamos aqui para tomar um novo rumo, uma nova direção. Porque assim o povo de Israel fez, Senhor, diante do profeta Jeremias. O profeta disse: não descei ao Egito. E eles desceram. E a sua palavra diz que lá, Senhor, pereceu muitos, mas que sobrou os remanescentes subiram até o profeta Jeremias. De Jeremias, clama a Deus, para que Deus nos dê uma direção, para que nós triunfe. E a tua palavra diz que eles foram orientados pelo profeta e abençoados pelo profeta, Senhor, na tua presença. Pai querido, nessa noite, nós estamos aqui, Senhor, saindo na direção do teu Espírito Santo. Ainda, Senhor, que venha os ventos ao contrário, ainda que venha algo querendo nos tirar do teu caminho, do teu propósito, do teu objetivo, Senhor, mas que nós possamos estar dentro dos teus planos nessa noite, dentro da tua graça, Pai querido. Nós queremos te louvar nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu quero apresentar esta moça nas tuas mãos. Pai, ela está aqui, Senhor, diante de ti, diante da tua presença. Pai querido, ela pede a tua orientação e a tua graça, porque ela sofreu muito, Senhor. Ela padeceu muito, Senhor, muitas vezes angustiou, entristeceu, por tomar decisões erradas, Pai querido. Mas nessa noite ela está diante da tua presença, esperando, Senhor, no Salmo 40. E ela já está, Senhor, clamando a ti que o Senhor apressa, ó Deus. E eu creio que o Senhor vai fazer, Senhor, um milagre na vida dela. E vai entregar essa vitória, esta bênção em nome do Senhor Jesus. Quero entregar também nas tuas mãos essa irmã nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio no milagre, porque tu és Deus, tu és Senhor, tu és o Criador dos céus e da terra. Abençoa a sua igreja, Pai querido, em nome de Jesus Cristo.